Recursos como aumentar, diminuir e arredondar a íris e a pálpebra dos olhos são alguns dos artifícios mais comuns usados por autores quando querem nos contar sobre a índole, idade e até mesmo as intenções, sejam elas veladas ou não, dos personagens na narrativa criada. Sabemos que somos seres sociáveis e, como esse tipo de ser, temos uma boa comunicação pela fala. Porém, boa parte de nossa sociabilidade está naquilo que chamamos de comunicação não verbal. E é aí que entram aquelas que são gestuais, onde transpassa o assunto do nosso vídeo, os famosos olhos grandes, em muitos mangás e animes. Mas, afinal, qual a necessidade dos olhos grandes nessas obras? Bem, a explicação é mais simples do que se possa parecer. É basicamente realçar os olhos. O detalhe está no porquê esse realce acontece. Para resumir, os olhos são um grande ponto de foco que nosso cérebro usa para pegar algumas respostas, seja de modo intuitivo ou não. Alguns acreditam que podemos perceber as verdadeiras intenções de alguém pelo simples contato visual. Essa característica do olho já era reparada no Egito Antigo, com o uso da maquiagem, no teatro grego e também, mais especificamente, na mímica, que tinha a característica de utilizar a maquiagem em maior excesso justamente para passar expressividade, visto que ela não se utiliza de falas e depende completamente do gestual para ser entendida. E várias vezes esse sentimento era gerado com maquiagens, em certos pontos que amplificavam o gestual do artista. Maquiagens feitas em sua maioria dando foco no rosto, e principalmente nos olhos e sobrancelhas, pois já era percebido o caráter de identificação através desses órgãos. Na animação, esses olhos foram popularizados por Walt Disney, que viu essa característica marcante no olhar e, com o artifício da estilização, não criou apenas maquiagens, e sim esse estilo no olho passou a ser parte integrante do próprio personagem. Assim, no início do século XX, nasceram diversos como Branca de Neve e Mickey, além de outros como Pica-Pau e Tom e Jerry. Esse último, um dos primeiros que precederiam outro grande império formado por dois animadores igualmente geniais. Influenciado por várias dessas obras, Osamu Tezuka, visionário e gênio do mangá, por volta da metade do século XX, cria algumas daquelas que seriam as pioneiras para a fortificação desse conceito e das características que temos hoje no mangá, como Kimba e Astro Boy. Obras que tinham como característica a forte iconicidade dos personagens, que eram marcantes e inesquecíveis. E que se deve isso em grande parte aos seus olhos, que tinham como função gerar esse senso de familiaridade e ligação com o espectador, além de também um certo grau de unidade, visto que não era muito comum na época. Esse estilo fez muito sucesso não só no Japão, como em outras partes do mundo, o que fez diversos estúdios aplicá-lo em suas obras, criando assim uma nova linguagem, com novos formatos e, como é uma característica que não tinha qualquer obrigação com o realismo, se tornou muito versátil. Uma vez que você poderia adaptar os olhos ao seu traço e à atmosfera da história que você queria contar. Os olhos são a janela da alma. Acredito que você também já deva ter escutado isso em algum lugar. E, sendo verdade ou não, eles são os órgãos que mais prestamos atenção, ou tentamos evitar quando conveniente. Assim, era natural que em algum momento eles passassem a tomar um certo protagonismo tanto em mangás como também em outros quadrinhos, filmes, teatro e obras da ficção e da realidade. Onde mesmo aqueles com características mais realistas destacam o olho através de algum disfarce, máscara ou, como dito, maquiagem. O Japão hoje em dia tem praticamente uma escola sobre essas características nos olhos,
tendo inclusive um tipo e tamanho de olho para cada gênero de mangá existente, desde shoujos com mega olhos destacados ao seinen, com uma proposta que traz mais seriedade na história, com olhos mais característicos, dependendo do assunto da obra. Com isso, também tivemos algumas adições de regras básicas que têm a tendência de serem seguidas para evitar o estranhamento por parte do leitor. Aqui vão algumas. Em geral, quanto mais novo ou emotivo é um personagem de mangá, maiores são seus olhos. Personagens mais velhos, frios, ranzinzas ou cruéis costumam possuir olhos menores. Personagens confiáveis ou inocentes têm os olhos mais arredondados, enquanto personagens mais sérios e instáveis têm olhos mais quadrados, finos e pontiagudos. Personagens femininos ou bonitos têm a presença de cílios mais destacados e olho maior e mais brilhante. Enquanto que os que passam a ideia de feios têm bem mais resumidos essa questão de detalhamento. Fora aqueles quadros em que a falta do olho já nos diz tudo sobre a atmosfera e figura do personagem. Mas, apesar dessas regrinhas, tem pessoas que querem nos gerar o estranhamento e acabam por quebrá-las com esse intuito. No fim, tudo depende do objetivo do autor ao criar certa obra. E, nessas questões, o errado e o certo acabam por ser, de certa forma, relativo. Porém, o que não é relativo é o fato de que o olho nos dá informações, e a sua boa utilização no design é uma amarra forte para fortificar um bom roteiro. Bom, me diga você de que tipo de história falam essas imagens. Perceba que em várias cenas o ilustrador brincou com o tamanho e formato dos olhos, apesar de ser a mesma personagem. Liberdade dada por esse estilo. E olha que nem cheguei a falar das sobrancelhas e do quanto elas auxiliam o olho nesse tipo de percepção. Aliás, você sabe por que elas ficam acima do cabelo em algumas obras de mangá e anime? Só aproveitando para destacar que, apesar de popularizar esse elemento nos olhos, tanto Walt Disney quanto Osamu Tezuka não os criaram. Alguns artistas, até mesmo japoneses, como Yumeji Takehisa e Katsuji Matsumoto, tinham uma característica similar de desenho com a amplificação do olho para esses e outros efeitos. Bem, agradeço por ficarem comigo até aqui, lembrando que são só análises minhas. Espero que tenham gostado e, se puderem, me deixem um comentário de incentivo. Adoro ler a opinião de vocês e saber o que estão achando, não só do vídeo, mas também do assunto abordado aqui. Valeu e te vejo no próximo vídeo. Ou no anterior, caso não tenham dado uma olhada. Fica aí o convite.